A origem da vida. Ao longo de toda a história, diversas teorias têm sido propostas para explicar a origem do universo e dos seres vivos. Existem teorias científicas e também pessoas que pensam de maneira religiosa. É daí que surge o criacionismo e o evolucionismo, duas ideias opostas. O criacionismo é a teoria que explica a origem de tudo a partir de uma entidade divina, o oposto do evolucionismo. Este é extremamente ligado à religião. O evolucionismo é a teoria que defende a evolução das espécies através de modificações progressivas no ambiente em que vivem. Charles Darwin é considerado o pai da teoria da evolução. A teoria mais aceita pelos cientistas a respeito do desenvolvimento do universo é a teoria da grande explosão, o Big Bang. Segundo a teoria, o universo estava concentrado em um volume muito pequeno e com alta densidade e temperatura. Então, em algum período, há 15 bilhões de anos, iniciou-se um processo de expansão, originando o tempo, o espaço e a matéria. Após essa expansão, prótons e elétrons interagem, formando nêutrons. Todos os átomos, a partir de então, encontram-se ionizados. Após aproximadamente 1 bilhão de anos, com o universo ainda em constante expansão, ocorreu a formação das galáxias. Os sistemas planetários teriam surgido de uma nebulosa primordial. Então, uma estrela surgiu com discos protoplanetários girando em sua volta. O Sol e os planetas que hoje conhecemos eram esses discos e essa estrela. A formação da Terra teria ocorrido há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Ela era uma esfera de fogo que foi perdendo calor e assim solidificando a sua primeira camada. A princípio, surgiu um supercontinente com o nome de Pangeia, mas há cerca de 65 milhões de anos atrás, com o movimento das placas tectônicas, formaram-se os continentes até hoje conhecidos. Várias pesquisas indicam que os primeiros seres vieram das cianobactérias, seres fotossintetizantes capazes de provocar a precipitação de carbono e outros sedimentos marinhos, assim formando os estromatólitos. Alguns especialistas consideram que as cianobactérias mais antigas surgiram há 1,9 bilhão de anos atrás. Mas atualmente acredita-se que a representação da vida surgiu por volta de 3,8 bilhões de anos. As primeiras ideias sobre o aparecimento dos seres vivos. Biogênese versus abiogênese. Para filósofos antigos, os seres vivos seriam tão eternos quanto o mundo. Os seres eram gerados espontaneamente. Essa ideia é um exemplo de abiogênese. Nessa ideia, todos os seres poderiam vir de uma matéria inanimada, sem um ancestral. No século XVII, essa teoria foi questionada. Então, Francesco Redi realizou uma série de experimentos com moscas e pedaços de carne. Para demonstrar isso, Redi colocou pedaços de carne em 3 frascos. Em seguida, fechou um deles com uma tampa, cobriu o outro com um pedaço de gaze e deixou o terceiro aberto. As moscas eram assim impedidas de entrar nos frascos cobertos, mas entravam livremente no frasco aberto. Após alguns dias, Redi observou a presença de larvas apenas nesse terceiro frasco. Com esses experimentos, Redi mostrou que os vermes existentes na carne em decomposição não eram gerados espontaneamente, mas nasciam de ovos colocados por organismos já existentes. Mesmo tendo abalado muito a teoria da abiogênese, essa ideia não foi extinta. Mas no século XVIII, novas controvérsias surgiram devido à descoberta de seres microscópios e de onde eles tinham se originado. Foi então que apareceu a teoria da biogênese, que acredita que todos os seres possuem um ser ancestral. Várias discussões aconteceram no século XVIII entre John Needham e Lázaro Spallanzani. Needham era inglês e acreditava fortemente na teoria da geração espontânea, e realizou vários experimentos favoráveis à abiogênese, com sucos lacrados em tubos e fervidos nos quais ele acreditava dar vida a novos seres. Já Spallanzani era italiano e contra essa ideia,
e, após vários outros experimentos, concluiu que um recipiente bem fechado e fervido, em alta temperatura, não dava origem a nada. Apesar de seus argumentos, ainda foi constatado por Needham, e que, na época, teve sua teoria mais aceita. O desafio de Pasteur. Por volta de 1860, Louis Pasteur realizou um experimento para mostrar que a teoria da abiogênese não era a mais correta. Pasteur colocou o caldo de carne em 2 recipientes de vidro. Depois, aqueceu os gargalos, moldando-os no formato de pescoço de cisne. Ambos os recipientes foram aquecidos até a fervura do caldo de carne. Semanas após a fervura, Pasteur constatou que nenhum dos caldos estava contaminado. Pasteur quebrou o gargalo de um dos frascos, mantendo o outro intacto. Após alguns dias, o caldo presente no frasco quebrado estava contaminado. O formato de pescoço de cisne permite a passagem do ar, mas impede a entrada de micro-organismos presentes nele. Isso afirmava que, mesmo em contato com o ar, a matéria esterilizada não seria capaz de gerar novos seres. Com este experimento, a teoria da biogênese ganhou mais força. Nos primeiros seres vivos, o processo de obtenção de energia pode ter ocorrido de várias formas. Para entender essa evolução dos primeiros seres, é necessário saber se eles eram autótrofos ou heterótrofos. Surgiram 2 hipóteses: a hipótese heterotrófica e a autotrófica. A hipótese heterotrófica acredita que os primeiros seres surgiram de corpos d'água, cheios de moléculas orgânicas, onde por elas obtinham seu alimento, através da respiração anaeróbia, ou pela fermentação de moléculas. Com o tempo, vários processos metabólicos surgiram, incluindo a fotossíntese. Porém, esse processo gera gás oxigênio. O seu acúmulo fez com que se formassem a camada de ozônio. O surgimento deste gás, o gás ozônio, ocasionou o processo de respiração aeróbia, equilibrando os gases atmosféricos. A hipótese autotrófica acredita que os primeiros seres produziam moléculas para sua alimentação, processo chamado de quimiossíntese, onde a energia vem de reações químicas e não da luz. Até hoje, algumas bactérias utilizam esse processo. Isso proporcionou o aparecimento de seres fermentadores, fotossintetizantes e da respiração aeróbia. Atualmente, existem 2 tipos de célula: as procariontes, que apresentam um material genético fora do núcleo e são mais simples. Suas funções são realizadas pelo citoplasma, já que não apresentam estruturas específicas. E as eucariontes, onde o núcleo é delimitado por uma membrana e apresenta estruturas específicas, como mitocôndrias, responsáveis pela respiração celular, e cloroplastos, no caso das plantas, responsáveis pela fotossíntese. Origem dos organismos multicelulares. Ligado ao aumento corporal, especialização celular e divisão do seu trabalho, provavelmente originada da incapacidade das células dos organismos de permanecerem isoladas, já que estavam dividindo suas funções e se tornando cada vez mais dependentes umas das outras. Essa multicelularidade surge em animais, plantas, fungos e em outros seres. E atualmente nos grupos de organismos existem diversas células, o que resulta em uma grande quantidade de organismos coletivos.